Gangster Timberlake. Gente, Palmer. Vale analisar Palmer. É um filme muito honesto. É um filme muito bonito de se assistir. Porque tem o Juster. E olha, assiste, depois me conta, tá, meninas? Ah, e ele fala sobre, traz com uma poesia nos silêncios, a solidão da alma humana e o amor incondicional, o nascimento de um amor honesto, real, incondicional. E é tão poético esse filme, ele é tão bonito porque ele traz as nuances, sabe, da construção, de um amor que, assim, ele é muito. Assiste, tá? Assiste. Tá na Apple TV. Vale a pena, vale analisar o viés inconsciente, o viés psicanalítico que a gente traz aqui nessa série, né, de análises psicanalíticas a respeito dos personagens desse filme. Justamente porque a gente começa a perceber, a se dar conta dos nossos preconceitos. Onde estão os nossos preconceitos enraizados? Onde eles se escondem, né? Porque é muito fácil a gente virar e falar: não, não tenho preconceito com nada. Imagina, não tenho preconceito com nada. Eu sou uma pessoa completamente despojada. Imagina, não sei o quê. E de repente você se depara com umas questões que não são usuais, que não são comuns de se ver. E a partir dessas situações que não são comuns de se ver, você começa a se questionar: como eu agiria numa situação dessa? E se fosse comigo? E se fosse com um parente meu? E se fosse com alguém próximo a mim? E se fosse com o meu filho? Como que como eu lidaria com essas situações? Você vê aqui o declínio e o descaso dos serviços públicos. Aqui ele está trabalhando a questão do serviço público americano, mas eu estou para te dizer que não é diferente do nosso serviço público no Brasil, relacionado ao conselho tutelar, relacionado aos tribunais, a frieza com que se analisa os casos, com que se analisam os casos jurídicos, os casos concretos, os preconceitos que a gente traz enraizado enquanto sociedade e como a gente é limitado, né, nessas construções sociais do machismo, do patriarcado, do, é, é, do racismo, quanto que a gente é impregnado desses, atravessado por todos esses preconceitos e que a gente nem reconhece, porque a partir do momento que a gente o bonito da terapia, ia fazer um parênteses aqui, muitas pessoas perguntam assim: ah, mas vale a pena mesmo fazer terapia? Né? É bom fazer terapia mesmo? Será que eu devo fazer terapia? Eu vi o Mano Brown falando esses dias: ah, eu não sei como é que eu vou chegar para uma pessoa que eu nunca vi e vou contar toda a minha vida. Que esse é o maior medo, o maior receio de todo mundo é assim: como é que eu vou falar da minha vida, das minhas intimidades, dos meus pormenores para pessoas que eu nunca vi na minha vida? Enfim, ainda vou pagar para isso, né? Mas só que a terapia, quando é bem conduzida, quando ela é efetivamente, tecnicamente bem conduzida, ela leva você para um lugar que é um lugar que até então você não tinha acessado. E é um lugar em você que existe, que está aí. Mas só que você não consegue acessar se não tiver ajuda de alguém. Via de regra, a gente vai ter a ajuda desse terapeuta, né? No meu caso, eu sou psicanalista, então eu vou te ajudar a acessar esse lugar. Mas
às vezes a pessoa tem tanto preconceito em fazer a terapia, em acessar um profissional para cuidar da saúde mental, a saúde emocional dela, que ela vai apanhando da vida. E hoje a gente sabe que não precisa mais tanto, sabe? Não precisa apanhar tanto da vida assim, não. Você pode elaborar as suas questões de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, sabe? De uma maneira mais acessível. Dito isto, a gente vê o Palmer aqui, um homem completamente recluso nas ideias, sentimentos, ressentimentos dele. Um homem que é solitário, de uma alma solitária, de uma alma enebriada, assim, de uma alma que não se vê, que você não consegue ver. E é uma pessoa que traz, nossa, esse filme eu acho que é o filme da vida dele mesmo, porque você vê a entrega dele para esse personagem, né? Ele é um homem assim, ele traz no semblante, no olhar, esse ressentimento, essa dor da vida de que ele carregou a vida inteira. E de repente ele se depara com uma ternura paterna, com uma possibilidade de luz ali no fim do túnel, que ele achava que não era possível, que não era viável, que não existiria. E ao se deparar com essa luz, ele deixa ela entrar. Isso que é a poesia desse filme, porque eu fiz uma frase que é assim: você pede a luz, mas quando ela aparece, você fecha os olhos. Né? Essa frase é minha. Você pede a luz, mas quando ela aparece, você fecha os olhos. Quantas vezes a gente quis uma resposta, a gente quis uma solução, a gente quis, ah, sabe, um fim, um ponto final. E quando isso era dado pra gente, a gente recuava, a gente falava: opa, opa, não é isso que eu quero, não é aí que eu vou, não, não, espera, tá? Então, Palmer ele vem mostrar pra gente que, olha, eu estava aqui no meu mundinho, enclausurado, fechadinho, mas aí de repente alguém apareceu e esse alguém apareceu mais solitário do que eu, mais desprotegido do que eu, mais vulnerável do que eu. E ao olhar essa alma humana, eu não pude negar que eu vou autorizá-la a existir, eu vou deixá-la existir. E aí ele agarra aquela possibilidade de vida, de nova vida, de reconstrução, de renovação. Eu tô tentando não dar spoiler, tá? Ele agarra essa possibilidade como se não houvesse amanhã. E ele vai para cima dessa possibilidade como se não houvesse amanhã. E ele não se furta de viver, sabe? Viver assim, sentir tudo que aquele momento tá passando, tudo que aquele sentimento tá trazendo para ele, tudo que aquilo tá se construindo, se consolidando para ele. É tão bonito. Se você puder assistir esse filme, assiste. Se você já assistiu, me conta aqui, tá? É tão bonito essa construção, porque veja, não é um filme assim não é um filme clichê, não é um filme, como eu posso dizer, é clichê, mas tem uma outra palavra também, óbvio. Não é um filme óbvio, não é, tá longe de ser óbvio. E é por isso que ele vai desconstruindo camada após camada, camada por camada. Você fica assim, a princípio você vê uma pessoa, né, um ex-condenado, então ele já vem com esse estigma de ex-condenado, e aí você já tá, carimbei, é o mal. E aí você vê os inocentes da história na sociedade ali, as pessoas que são ditas inocentes, tá, carimbou, são boas. E de repente você se confronta com, peraí, ele não era para ser mal? Esse não era para ser bom? Peraí, quem é o mal e quem é o bom aqui? Quem é quem?
sabe? Para onde eu vou? Aquele meme de John Travolta, né? Para onde eu vou? Porque ele chega, esse filme ele traz esse desconforto pra gente nesse lugar de, olha, o que eu tinha pensado até agora, ah, e tem uma cena que essa sim eu tenho que dar spoiler, até porque já virou corte de TikTok e outras redes também, que o menininho vira e ele tá vestido de princesa. E o Palmer vira pro menininho e fala assim: Meu amigo, você tá vendo alguma princesa, algum menino vestido de princesa aí? E ele fala: Não, são todas meninas. E aí o Palmer fala: Então, o que que você acha que isso quer dizer? Aí o menininho não tem dúvida, gente. O menininho é excelente também, é outro ator assim, fenomenal. O menininho não tem dúvida e ele vira e fala que eu posso ser o primeiro menino. É de uma é de uma ingenuidade, de uma pureza, de uma obviedade também, porque não deixa de ser óbvio, né? Eu posso ser o primeiro a me vestir assim aqui nesse desenho. E é tão singelo, sabe? É tão natural como ele fala e como ele pensa, que a gente fica pensando, peraí, é realmente. Quando a gente vê essa questão que os meninos não podem brincar de bonecas, a gente vai para esse lugar do estereótipo homem masculino, menino, menina, feminina, né? A gente não se coloca no lugar de que, olha, homem brincando de boneca é um homem que está aprendendo a paternar, é um homem que está aprendendo a acessar lugares de cuidar do filho dele naturalmente, de naturalizar o cuidar do filho, não se tornar especial. Ainda hoje, nas rodas de amigos, de negócios que eu frequento, ou de amigos, quando o homem pega a criança para ir trocar a fralda, oh, oh, a minha cachorrinha até roncou mais alto agora. Ainda hoje, né, quando o homem fala que passou a noite acordado cuidando da criança, todo mundo, oh! E aí você precisa se pegar nesse lugar, porque, ó, por quê? Se ele é pai, ele é tão responsável por aquele nascimento quanto a mãe. Porque, oh, porque é uma coisa sobrenatural quando é um homem que está fazendo. Não, vamos naturalizar o homem cuidar, vamos naturalizar, né? O homem olhar, vamos naturalizar essas questões que estão perdidas aí no meio do caminho. Fernanda, mas ali não é uma questão de do menino aprender a ser um menino que sabe paternar. Eu sei que não, e a gente não vai entrar nesse assunto neste momento. Ah, até porque o filme não explicita totalmente esse assunto, para que caminho vai, se é para o caminho da homossexualidade, que é uma coisa, se é para o caminho do transgênero, que é outra coisa. O filme não explicita esse ponto, esse viés. O que ele explicita é o fator do machismo, daquele machismo impiedoso, daquele machismo que bate, que machuca, que não olha para o lado, que não cuida um dos outros, daquele machismo do estereótipo. É nesse lugar que ele bate. Então a gente não vai para além do filme neste momento, mas sim eu pretendo trazer questões dessa monta, né, para a gente poder conversar e para a gente poder analisar como é que está a nosso viés emocional para lidar com essas realidades que são reais hoje, realidades que são reais hoje. E que já eram antes, mas antes eram muito mais tolhidas, né? Hoje elas são um pouco mais conversadas. Então, quando eu falei para vocês, iniciei com aquele parênteses falando da terapia, é justamente nesse lugar, quando a beleza da terapia é que ela te mostra lugares seus, te mostra pensamentos seus, padrões de comportamentos seus, que você até então não conhecia. E a partir do momento em que a terapeuta, né, te entrega esses padrões de pensamento que são seus, você tem a possibilidade de rejeitar, de acolher e de tentar entender. Se você rejeitar, tá tudo bem, mas a vida vai te cobrar.
Se você acolher e receber, melhor ainda, porque você tem tempo para elaborar, para mudar. Curte, comenta, compartilha. Beijos.